Saudações, está a começar o programa Combate à Corrupção. Nesta edição, contamos em estúdio com a presença do Diretor Provincial da Educação, Francisco Jesus Maria, a quem agradeço a sua presença, para abordarmos em torno das ações visando o combate deste mal neste setor. Mais uma vez, saudações, bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Saúdo primeiramente ao nosso entrevistador e também saúdo aos telespectadores. Logicamente, nós estamos a falar de um tema de grande relevância, que é o combate à corrupção. É um mal que enferma a nossa sociedade, vários setores, em particular também o setor da educação. Sendo um mal que enferma o setor da educação, como setor, desenhamos estratégias em que existem lá várias ações que devem ser levadas a cabo de modo a extinguir este mal que enferma a nossa sociedade. Se calhar, antes de entrarmos nesta estratégia e nas ações concretas que têm vindo a ser levadas a cabo para o combate deste mal, gostaria de saber, de forma geral, como que a província ou o setor de educação se encontra face a esta realidade da prática de corrupção. A província, não vamos dizer que a província está mal face a este assunto, mas existem focos que preocupam o setor. Qualquer tipo de ação tendente à corrupção é preocupante para o setor, não só para a sociedade em geral. Num cômputo geral, aquilo que é a situação da província ainda é controlável, mas nós temos que criar ações que eliminem este mal que está a enfermar a nossa província. Quais que seriam as áreas mais vulneráveis no setor de educação para a ocorrência de atos de corrupção? São várias. Nós estamos a falar a nível dos serviços distritais de educação, estamos a falar a nível de escola. Portanto, existem momentos em que nós consideramos de riscos. Então, nestes momentos de risco, estamos a falar de períodos de admissões, estamos a falar de período das transferências internas que são realizadas, não só também externas para outros distritos. Estamos a falar do período de matrícula, também estamos a falar do final do ano letivo. Não é? Então são momentos de risco onde precisamos de redobrar a vigilância e que é para podermos evitar que hajam focos de corrupção a nível do nosso setor. E em concreto, face a este diagnóstico prévio que o setor já terá realizado e aliado à estratégia de que fazia menção, o que há em concreto a levar a cabo para desencorajar esta prática? Para desencorajar esta prática, primeiramente, dizer que como setor da educação, em coordenação com o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, criou a nível dos serviços, assim como a própria Direção Provincial, comissão de ética. Portanto, temos várias comissões de ética que é para procurar prevenir e tomar medidas face à corrupção. A nível das nossas escolas também nós temos núcleos de combate à corrupção. Portanto, quer as comissões de ética pública, assim como núcleos de combate à corrupção que foram criados a nível das escolas, em particular escolas secundárias básicas, existem lá pontos focais, não é? Que vão coordenando atividades. Estamos a falar campanha de educação, sensibilização a nível dos serviços e a nível também das escolas, como forma de prevenção, não é? Como forma de prevenção. E havendo situações claras, há encaminhamento de denúncias, que é para poder-se responsabilizar, tomar medidas de modo a desencorajar
a prática de corrupção no setor da educação. Considera que as comissões de ética e os núcleos de combate à corrupção existentes a vários níveis têm tido pernas para andar e trabalharem de forma efetiva? Nós temos as comissões de ética pública, assim como núcleos de combate à corrupção, logicamente que nos preocupa em alguns pontos, por não observarmos aquilo que é uma atuação efetiva do próprio núcleo ou das comissões. Mas grande parte, a nível da nossa província, estão a funcionar. Estão a funcionar e estão a sensibilizar de modo que não aconteçam situações de atos de corrupção a nível da nossa escola. Mas como setor da educação, nós continuamos a monitorar, continuamos a exortar de modo que haja a revitalização, não é, para aqueles núcleos ou então comissões de ética que não estão operacionais, que é para assegurar que funcionem plenamente. Como que se pensa controlar ou agir de modo a desencorajar o fenômeno de venda de notas, sobretudo nos finais de ano, nas diferentes instituições de ensino na província? Esta situação, como acabei de fazer referência, que a partir dos núcleos criados na escola, estamos a falar de núcleos em que fazem parte os coordenadores de classes, fazem parte os chefes de turmas, não é? Então, eles vão monitorando e não só, como a nível das nossas escolas, vamos encontrar lá cartazes que desencorajam, não é, a prática de corrupção. Portanto, que é a proibição de ato de corrupção dentro do recinto. Então, a partir destes núcleos que nós temos, existe uma monitoria a nível das nossas escolas, que vão procurando perceber a existência ou não de focos de corrupção. E, havendo, eles têm como encaminhar esses casos para que haja o apuramento da veracidade dos factos e tomada das devidas medidas, havendo evidências desta troca ou venda de notas. Há espaço para que estes canais existentes recebam denúncia por parte dos estudantes? Há espaço para que haja denúncia e a proteção do denunciante também, não é? Que é para evitar que se perigue aquilo que é a progressão académica do próprio aluno. Exato. Um aspecto importante é que nesta situação, neste contexto da corrupção, existe o corruptor e existe o indivíduo que é corrompido. Que mensagem pode-se deixar aos pais e encarregados de educação que, em algum momento, são sujeitos participantes deste ato de corrupção? Sobretudo no que diz respeito à venda ou compra de notas. Nós queremos apelar como setor de educação para não enveredarmos por estas vias, porque se nós deixamos lá ao nosso filho, esperamos que esta criança, no fim do ciclo, tenha habilidades próprias para poder inserir-se na vida. Portanto, tem que se evitar que se procure um professor, porque o seu filho não está bem, ou então que o professor solicite e responda à solicitação, portanto, solicitação do professor. Porque estaremos aí perante, de facto, estes dois agentes, que é corrupto e o corruptor, e os dois estão a cometer um crime e toma-se as devidas medidas. Portanto, temos que nos distanciar destes atos maléficos, não é, que podem destruir um futuro do país. Porque se nós enveredarmos por estas vias, pais encarregados de educação, quer dizer que podemos correr o risco de ter gestores, dirigentes com grandes deficiências, engenheiros, e destruir a construção do nosso país.
Exato. Senhor diretor, muito recentemente o setor concebeu uma estratégia de combate à corrupção, sobretudo no que diz respeito ao fenômeno de admissão de professores no setor. O que é que motivou a adoção dessa estratégia específica e o que é que representa? A adoção dessa estratégia específica foi motivado por estarmos num período de admissões. Nós estamos num período de admissões a nível dos serviços distritais de educação e temos acompanhado que em algum momento há esta venda de vagas. Sendo um assunto que nos preocupa, tivemos que desenhar esta estratégia específica para monitorarmos o processo de admissões a nível dos serviços distritais de educação e assegurar que a província não tenha focos de situações de género que é propalado lá fora, que é a questão de venda de vaga. Daí que encontramos um momento de reunir com os diretores de serviços distritais, onde apelamos para se distanciarem e, junto dos seus técnicos, chamarem a devida atenção, que é um momento crucial, e precisamos de resgatar o bom nome do setor da educação, porque quando se propala lá que esta venda é uma mancha que fica para o setor da educação. Então, reunimos com eles, não só como setor, nós de educação desdobramos a nível dos distritos, onde conseguimos abarcar cerca de 12 distritos, e tendo ficado 3 por causa de condições de vias. Mas chegamos lá e chamamos a devida atenção a partir de encontros que nós tivemos com os técnicos dos serviços distritais, não só, como também com os gestores escolares. Estamos a entrar no momento de admissões, devemos pautar por ética, transparência, integridade e evitarmos caminhar por estas vias que não dignificam o próprio setor. Exato. Senhor diretor, lhe convido para observarmos um brevíssimo intervalo e nós voltamos já a seguir. Estamos de volta com o programa Combate à Corrupção. Hoje estamos a falar das ações em curso para a prevenção deste mal a nível do setor da educação e, para o efeito, cá em estúdio, estamos com o diretor desta instituição, Francisco Jesus Maria. Mais uma vez, falávamos antes do nosso intervalo das ações específicas que estão a ser adotadas para o combate à corrupção, sobretudo no que diz respeito ao processo de admissão de professores. Que linhas, que ações em concreto estão patentes nesta estratégia que podem levar a desencorajar a prática a nível da nossa província? Primeiramente, é a questão de transparência. Transparência é a divulgação, portanto, das metas que foram atribuídas a nível dos setores, serviços distritais de educação. Para além desta divulgação, há esta necessidade, porque na medida que os candidatos foram lá depositar os seus documentos, portanto, que todas as listas fossem fixadas depois, todos aqueles concorrentes, sabe-se muito bem que no ato de admissão nós temos alguns critérios. Estamos a falar da questão nota, aquilo que é o próprio certificado que o candidato apresenta, mas também temos as entrevistas. Então, assegurar que aquele candidato que tenha nota mais alta, que esteja no seu devido lugar,
e seguir aquela sequência toda, e aguardando para o momento das entrevistas. E esta pauta de notas também deve-se fixar, que é para a pessoa saber que dali vai sim a entrevista, mas existe esta lista ali de sequência de acordo com aquilo que foi o trabalho que o candidato fez a nível da sua formação. Então esta foi uma das ações, mas também temos a lista patentes no BR daqueles suplentes, que as listas devem ser afixadas, porque os candidatos devem saber que se a meta é de 2 vagas, mas tem lá um suplente, então sabem que o suplente vai prover a vaga, mas temos outros candidatos que vão procurar ocupar o espaço, o único espaço que está lá, mas que tenha requisitos necessários para o efeito. Portanto, são algumas ações que nós fomos lá criando, não só, são aqueles encontros que nós dissemos que tivemos com próprios técnicos dos serviços distritais, que é para a chamada desta atenção, e a publicação também a partir de programas radiofónicos a nível do distrito. Temos rádios comunitárias, onde precisava-se anunciar para que a comunidade, a população perceba que há alguma transparência nas admissões de professores a nível dos nossos distritos. Como é que o setor espera fazer a monitoria da implementação desta estratégia? Para além das comissões de éticas que já fizemos referência, que estão a nível dos serviços distritais, também temos técnicos dos serviços distritais, queria dizer, da Direção Provincial de Educação, que estão nos distritos para poder fazer o devido acompanhamento. Mas nós queremos acreditar que com aquele encontro que tivemos, a nossa sessão do Conselho Executivo Provincial, onde estiveram presentes os excelentíssimos senhores administradores, tiveram orientações claras de Sua Excelência Governador da província, e também estão lá a ajudar na monitoria e controle desta situação. Bom, este problema também é verificado ao nível das transferências. Também a estratégia foca sobre este aspecto, ou existem outras medidas que serão tomadas no sentido de desencorajar a prática da corrupção relacionada à transferência de professores de um distrito para outro? Sim, como dizia, é outro momento que preocupa o setor da educação. As transferências, como podemos acompanhar, que por vezes cria desfalque a nível dos distritos e cria um congestionamento em outros distritos, quer dizer, sem espaço para poder trabalhar. Então, as mesmas estratégias que nós apresentamos, não só, como também a monitoria do próprio processo de pedido. Nós entramos em contato com os excelentíssimos senhores administradores para poder analisarem bastante estes tipos de casos. Porque não basta tirar, porque nós não sabemos ao certo onde é que se encontra o foco de corrupção, se é a nível dos técnicos ou outros níveis lá no distrito, mas chama-se a atenção a todos para que não enveredem e que haja uma transferência por justa causa, uma necessidade exata de transferência, de modo a evitarmos este tipo de situações de congestionamento de professores em algum local onde por vezes não há necessidade, em detrimento daquele que tem necessidade. Daí e até em alguns distritos encontrar professores nas secretarias sem fazer nada porque não tem as salas, escolas onde podem ser afetados. Realmente, esta é uma das preocupações que como setor tivemos e na digressão que fomos fazendo a nível dos distritos, e
algumas visitas relâmpago às escolas, fomos aferindo algumas situações em que, de facto, encontrava-se lá um número de 7 professores sem turma, mas questionava, mas por que foi lá colocado? Em alguns casos, estamos a falar afetos ainda este ano, não é? Então, nestas situações, obrigou o setor a exortar todos os distritos, de modo a fazer um levantamento exaustivo daqueles colegas que não têm turma, daqueles colegas que estavam a fazer trabalhos moderados, mas que já estão bem, não só aqueles gestores que têm algum desconhecimento das normas da educação e não abraçam turmas, com a obrigação de abraçar turmas. Não é? Então, tendo a obrigação de abraçar turma, estamos a dizer que quando um diretor deixa de pegar a turma, entrega a outro professor, estamos aí perante um professor a mais que é o próprio diretor. Não é? Que é o próprio diretor. E isso depois pode incorrer em aquela implicação de horas extras, segunda turma, não é? Então, é um trabalho que de base estamos a fazer e já se fez o levantamento e teremos já na terça-feira uma reunião de coletivo onde constam dos pontos prévios que é para vermos ponto de situação deste levantamento por cada distrito. Exato. E outra coisa, o que podemos perceber é a acumulação, existe falta de coragem naquilo que é a afetação dos professores. Porque acabam acumulando professores a nível da cidade, aliás, digo, cidade de cimento, não é? Ou vilas, sem a grande necessidade, porque não tem coragem de colocar o professor numa escola que está distante. Então nós encontramos lá este problema de segunda turma, mas aqui um professor sem turma. Então é uma situação que vamos controlar. Exato. Calhar gostaria de ouvi-lo em breves palavras sobre também a ocorrência desta problemática no que diz respeito ao processo de matrículas. Também o setor está apostado em combater essa corrupção. Estamos apostados, porque quando chega este momento é aquele que por vezes há foco de venda de vagas. E de um trabalho de base feito, os intervenientes por vezes não são só aqueles que fazem parte do processo, digo, o professor, a direção de escola ou outros funcionários da secretaria, mas aparecem outros elementos que não têm nada a ver com a escola. Então acham que é o momento oportuno de extorquir a nossa população, daí que nós chamamos a atenção a todos os pais encarregados de educação para que não passem por essas vias. Quando a escola dita as metas que tem, mas há aquele momento que faz o levantamento de vagas sobrantes e vai, portanto, matricular novos alunos. Senhor diretor, estamos a caminhar para o final do nosso programa. Vou lhe colocar uma pergunta sensível. Senhor diretor é novo na direção e aparece vigorosamente com esta ação de combater a corrupção. Alguns que estavam habituados poderão ressentir. O diretor está focado em abraçar essa causa. É uma causa nacional. Sendo causa nacional, não temos como não abraçar esta causa. Então, estamos todos comprometidos, que é para devolver a boa imagem do setor da educação, devolver a boa imagem da nossa província, havendo esta situação de distanciamento a práticas de corrupção. Senhor diretor, estamos mesmo no final, agradeço a sua presença e nós prometemos voltar em antena com mais uma edição do programa Combate à Corrupção. Até lá, passem todos bastante bem.